Nossa, como vocês trabalharam ontem, muitas listas, muitas sínteses e numerosos comentários. Se você teve o cuidado de voltar lá, viu que eu respondi a todos eles com muito carinho e cuidado. E hoje teremos mais interação ainda. Eu tô aqui, né? Olhando pra você, mas eu tô olhando pra tudo que você escrever também. Porque você tá comigo no vídeo e eu tô com você no chat. E depois vou estar com você na sala remota. Sobre o que vamos conversar hoje? Metodologias ativas. Vários professores, durante o início do isolamento social, começaram a falar para mim assim: Daniela, eu até já estava conseguindo utilizar metodologias ativas no meu cotidiano, mas agora, em sessões remotas síncronas, eu não sei para onde ir. Você já se fez essa pergunta? Se perguntou também o que eu faço quando eu realizo uma pergunta e nenhum aluno responde? Ou o que fazer para que eles ativem as telas e que eu possa vê-los? O que fazer para que eles não acionem o microfone ao mesmo tempo? Tantas questões se inseriram nesse contexto, vamos aprender a lidar um pouco com elas, mas antes, vamos discutir um pouquinho mais sobre metodologias ativas. Isso parece conversa nova, né? Mas não é não. Desde a década de 1980, no Brasil e em vários outros países do mundo, diferentes correntes teóricas, pensadores de numerosas universidades começaram a pensar em outros modos que se apresentassem como alternativa para o ensino tradicional, ou melhor dizendo, para o ensino conservador, centrado nos processos transmissivos e que partiam do pressuposto de que o aluno era um sujeito passivo. Mas se a gente for pensar bem, especialmente para mim que nasci antes da década de 80, a década de 80 não é nem tanto no passado. E realmente, antes, muito antes disso, outras pessoas já discutiam os princípios das metodologias ativas sem que necessariamente as chamasse de metodologias ativas. E aí eu posso citar Paulo Freire, Dewey, Rogers, Vygotsky, dentre outros. E se eu quiser ir mais atrás ainda, eu posso falar dos filósofos socráticos. Pensavam na problematização, na discussão, no trabalho. Bom, considerando que esse assunto já não é nem tão novo, vamos começar a trabalhar? Olha, existem muitas formas para trabalhar com metodologias ativas. Eu não vou te dar o conceito agora não, só daqui a pouco. A gente pode trabalhar com metodologias ativas utilizando estratégias de ensinagem para o trabalho individual, com estratégias de ensinagem para o trabalho grupal, com estratégias de ensinagem que potencializam as sessões remotas. São numerosas as possibilidades para o trabalho individual e coletivo, em espaço presencial e digital. Bom, considerando isso, nesse momento, dentre as muitas possibilidades, nós vamos simular uma estratégia de ensinagem para o trabalho em grupo. E qual é? Circuito digital. Você vai passar por 4 etapas. Preste atenção, uma por vez. Primeira etapa. Aliás, o que é mesmo circuito digital? Vamos definir, já que vocês gostam tanto, né, de definição. Circuito digital é uma estratégia de ensinagem apropriada para os trabalhos em grupo, em que diferentes configurações grupais podem se estabelecer, ou seja, pode-se trabalhar individualmente, em dupla, grupos de 4, em cada uma das tarefas do circuito. Além disso, o circuito se caracteriza também pela diversidade de tarefas. Então, em um circuito, toda a turma faz as mesmas tarefas no tempo determinado. E a mediação pode acontecer tarefa
após tarefa. Agora podemos simular? Primeira tarefa. Olha na tela e depois eu explico. Não faz nada, só olha na tela. Pronto, agora eu vou explicar. Primeira etapa. Nessa primeira etapa, você vai formular um conceito que defina o que são metodologias ativas. Você vai formular esse conceito no papel ou num arquivo do Word. E depois que você estiver com esse conceito formulado, você vai escrever nos comentários. Antes de escrever nos comentários, você vai ler a seguinte frase da minha equipe: conceito de metodologias ativas. Aí sim, depois desta frase posta, você vai colocar o seu conceito. Para isso, você pode pesquisar na internet, você pode consultar outras fontes, você pode utilizar o repertório que você já possui. Nós podemos ter conceitos de metodologias ativas repetidos, similares, diferentes, não importa. Você, antes mesmo que eu fale, vai me apresentar um conceito sobre metodologias ativas. Me responda: o que são metodologias ativas? Para isso, você vai ter 5 minutos. Olho na tela para retomada dos comandos. E quando eu disser já, a gente começa. Vamos lá? Vou cronometrar. 1. Tô olhando vocês no chat também, viu? Incrivelmente eu tô aqui com vocês e tô olhando no chat. 1, 2, 3 e valendo! 5 minutos. Pesquisando na internet? Pesquise. Se você digitar no Google metodologias ativas, aparecerão mais de 50 milhões de possibilidades em apenas 40 segundos. Tem um livro aí? Viu lá na trama assessoria que eu indiquei vários sobre metodologias ativas? Pega ele. Parafraseia e atribui autoria. Tô aqui, né? Estou olhando você escrever também. Já se passou 1 minuto. Acho que 5 são até muito, viu? Vou dar só 3. Quando terminar a música, acabou. Se você percebe que demora muito escrevendo no caderno e depois passando a limpo no chat ou nos comentários, faz direto nos comentários. Tô aqui e tô aí. Como eu corrigi os 5 minutos para 3, falta apenas 1 minuto. Tá acabando. Precisa também escrever esse texto enorme, né? Mas um texto sintético, um conceito.
Acabou, escreveu, escreveu, não escreveu, não escreveu mais. Nem escreve jamais. Bom, percebo, e de certo que você perceberá agora, fazendo uma análise flutuante dos comentários, expressões como aprendizagem ativa, aprendizagem invertida, dinâmica. Expressões como essas devem ter aparecido por aí. Mas afinal, que conceito poderíamos dar para as metodologias ativas? Quer saber? Vou falar devagar para você poder anotar. Mas se você quiser depois, você volta o vídeo e vê. Vou falar bem de pertinho. As metodologias ativas se referem ou caracterizam um conjunto de estratégias de ensinagem centradas no protagonismo discente para uma aprendizagem ativa, significativa e duradoura. Quer que eu repita? Não vou repetir, mas vou explicar. E a minha explicação não necessariamente indica que a sua resposta está errada. Estará certa se escrita de outro modo. Mas se você afirmou que metodologias ativas indicam uma aula interativa, dinâmica, sua resposta está incompleta. Porque as metodologias ativas demandam problematização, trabalho, envolvimento, imersão à medida que um determinado objeto do conhecimento é abordado. Envolve também interação, mas não apenas isso. Se você afirmou que metodologias ativas, ou numa sala em que as metodologias ativas estão acontecendo, você passa na porta e vê o menino grudado no ventilador, correndo de um lado para o outro, ou brincando de picula, está errado também. Porque nas metodologias ativas, os alunos são levados ou são demandados a se concentrar, a problematizar, a ler, escutar, discutir e registrar. Ou seja, quando eu digo que as metodologias ativas caracterizam um conjunto de estratégias centradas no protagonismo discente, eu estou dizendo assim, ó, essas estratégias, elas não estão centradas no modo que eu me sinto confortável para ensinar. Ou elas não se centram nos modos transmissivos de ensinar. Essas estratégias focam no aluno e partem do pressuposto que a partir de uma relação de corresponsabilidade, esse aluno trabalha, investiga, pesquisa, busca novas fontes. Mas Daniela, meu aluno não faz isso. Eu sei que ele não faz. E por essa razão é essencial que reconstruamos uma nova cultura escolar. Mas fato é que não há mais como viver do passado. Até porque já descobrimos que o que havíamos feito anteriormente não estava dando certo. Dados nacionalmente partilhados indicam o despreparo daqueles que ingressam no mercado de trabalho e as atrocidades cometidas por uma sociedade em que a corrosão do caráter é evidente. Bom, protagonismo discente, o aluno protagoniza. Então ele busca, ele pesquisa, ele problematiza, ele resolve um caso, um exercício, ele pensa na resolução de problemas a partir da análise de cenários. Para uma aprendizagem ativa, Daniela, mas a aprendizagem ativa não é um dos elementos da aprendizagem? Sim, a aprendizagem é acumulativa, gradativa, individual, global e é ativa. Mesmo quando o menino está sentado ouvindo o professor falar, ele está mobilizando seu corpo para aprender. Logo, o uso da metodologia ativa não pressupõe a inexistência
de uma exposição, por exemplo, alternada. Agora, não pode ser uma exposição que exceda 15 a 20 minutos e que não seja alternada, ou seja, em que o sujeito, o outro, os outros, não possam dialogar com você. É significativa porque tem finalidade, é importante, tem significado. E às vezes nós tiramos esse significado e dizemos para o aluno, olha, esse objeto do conhecimento aqui não é muito interessante não, já devia até ter saído da BNCC. Mas a gente vai trabalhar ele rapidinho e depois a gente entra no outro objeto do conhecimento mais interessante. Tudo é relevante. E se você não reconhecer o significado daquilo que você trabalha, o aluno também não perceberá. E é duradoura. Sabe por quê? Porque ele não decora um catatal de coisa e no ano seguinte ele não lembra nem as regrinhas lá da divisão de uma casa depois, uma casa antes, com 2 números, com um número só. É duradoura porque quando necessário ele aciona aquele conhecimento para resolver um determinado problema. Primeira etapa do circuito. Você fez a sua pesquisa, viu na tela, fez a atividade, pesquisou, colocou a resposta, eu comentei, vamos para a segunda parte do nosso circuito. Você vai digitar no Google, pode ser no seu celular ou na tela do computador, tanto faz. Você vai digitar críticas às metodologias ativas. Aparecerão 48 milhões em 43 segundos. 48 milhões de resultados. Se você colocar entre aspas, críticas às metodologias ativas, aparecerão apenas 4. Pode variar, segundo o lugar que você está e os critérios de busca. Mas o que você vai fazer agora? Observe. Você vai colocar no Google ou com aspas ou sem aspas. Críticas às metodologias ativas. E vai listar no seu caderno quantas crises der até 2 minutos. Quando aparecer nos comentários a palavra críticas, que a minha equipe vai colocar, você vai escrever as críticas que você encontrou. Mas tem um desafio para tornar essa segunda tarefa mais complexa que a primeira. As críticas não podem se repetir. Então, quem escrever primeiro, sai na frente. Depois que o primeiro escrever, você tem que olhar. Aquela crítica você não pode repetir. Então, você vai buscar críticas durante 2 minutos. Vai preparar os dedinhos ágeis e mágicos para escrever. As críticas não podem se repetir. Para isso, vocês terão 1 minuto. 2 para pesquisar, 1 para registrar. Olha a tela com as atividades antes de começar. De olho na tela. Vamos começar? 2 minutos para pesquisar. Críticas. Coloca aí, equipe. Um minuto. Decora a crítica para escrever correndo. E você, espertinho, não repete.
Acabou. Para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. 1, 2, 3 e já registra a crítica. Já vi que teve gente que registrou primeiro. Continua. 1 minuto para registrar, sem repetir. Sem repetir. Quem repetir perde ponto. Sem repetir. Vamos lá. 1 minuto. Vamos ver os mais rápidos. Não repete, hein? Últimos 10 segundos. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Pronto. Ninguém escreve mais nada. Gente, para de escrever. Não falei que era para parar de escrever? Para de escrever. No caso dessa tarefa especificamente, a segunda do circuito, eu não vou fazer a mediação agora. Eu vou responder diretamente dos comentários. Até para que você perceba que essa mediação pode acontecer oralmente, assim como pode acontecer por escrito. Vamos para a penúltima, terceira tarefa, e essa é de verdadeiro ou falso. Muito simples. Nesse momento, eu vou fazer para você 10 perguntas de verdadeiro ou falso. Eu vou fazer uma pergunta por vez, e quando eu disser já, você coloca no chat ou nos comentários, nesse caso, V, caso você ache que a afirmação é verdadeira, e F, caso você ache que a afirmação é falsa. Nem pense em colar, porque tá todo mundo pensando de um jeito diferente. Acho melhor ir por você. E o erro é pedagógico, lembra disso. Então, ó, V para verdadeiro, F para falso, 10 alternativas. Mas você só pode responder depois que eu disser já, para ninguém colar de ninguém. Agora, olha na tela para ver a tarefa. Vamos começar? Vou pegar as minhas perguntas que eu preparei para você, para você, para você, para todo mundo. Primeira pergunta, lembrando, só pode colocar o V no comentário ou o F no comentário depois que eu disser já. Tô atenta, porque eu tô aqui e tô aí também. Então vamos lá. Primeiro, nas metodologias ativas não cabem exposições, explicações. Já! Pronto. Acabou. Acabou? 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 Falso, né, gente? Falso. Cabem exposições, elas não podem ser prolongadas, elas precisam ser problematizadoras e, além disso, precisam ser alternadas, porque os processos comunicacionais demandam que os sujeitos ouçam, mas também falem. Então, cabe exposição? Sim. Segunda, lembra do já, hein? Que eu vi que teve gente que botou aí verdadeiro ou falso antes da hora. Segunda, as metodologias ativas são mais apropriadas para adolescentes e adultos. Pode responder. Acabou. Bem assim, instantâneo. Falso também, né, gente? Me lembro de Maria Montessori, que pensou no ensino ativo em mesas desconectadas do chão, carteiras soltas, em que as crianças trabalhavam agrupadas. Me lembro também
de Jesus, que ensinava através de histórias, problematizava, fazia as pessoas refletirem, inclusive os pequenos. Então, metodologias ativas cabem para qualquer faixa etária. Então, quem colocou verdadeiro, errou, tá falso. Próxima. Espera a hora de botar o verdadeiro ou falso. Sem a adoção das metodologias ativas, os alunos não têm uma aprendizagem ativa. Já! Falso, né, gente? É falso. Toda aprendizagem é ativa. Mesmo que você estivesse sentado só podendo mexer o olho ou um dedo, aprendizagem é ativa. Frenet já dizia que todo o seu corpo se movimenta quando você precisa aprender. Pode até ser chata, mas ativa é. Logo, falso. Quarta pergunta. A discussão em torno da adoção das metodologias ativas é algo recente. Valendo. Falso, né, gente? O tempo tá correndo rápido. A gente passou pela Páscoa. Entre a Páscoa e o Natal já aconteceram todos os feriados. Amanhã todo mundo já vai estar lá comprando o peru pro Natal. Isso no ano que passou, né? Mas calcule década de 80 se a gente pensar na formulação das metodologias ativas. Já tem tempo, gente. Não é nada recente, não. Se a gente for pensar em Dewey, em Freire, em Rogers, em Vygotsky, nos socráticos, tem tempo, né? Vamos combinar? Quem botou verdadeiro tá falso, quem botou tá falso tá verdadeiro. Próxima. Quinta pergunta. Nas metodologias ativas, as estratégias de ensinagem são centradas no protagonismo discente. Já! Ó, minha mãe tá aqui comigo, tá até respondendo. Vocês também. Essa fácil também, né? Eu vou até parar logo. É verdadeiro. Foi a definição que eu formulei depois das definições que vocês construíram, né? Percebam que fizemos um movimento inverso. Vocês construíram uma definição. Se estivéssemos em uma sessão remota absolutamente síncrona, eu ia fazer a mediação e problematização imediatamente. Nesse caso, eu fiz por escrito, mas você primeiro elaborou um conceito. Depois, eu dei o conceito formulado por mim, que sou mais uma, né? Além de você. E aí, verdadeiro. Sexta. Nas metodologias ativas, pode-se trabalhar, o aluno, o menino pode trabalhar individualmente. E aí? Falso ou verdadeiro? Me diga. Verdadeiro, né, gente? Se tem estratégia de ensinagem para trabalho individual, trabalho em grupo, sessão remota, verdadeiro. Vamos para a sétima. Os trabalhos em grupo contribuem para o desenvolvimento de atitudes. Falso ou verdadeiro? Responda aí. Quem não respondeu ainda porque está atrasadinho, responde agora. Vou até dar mais tempo. Responda. Responda para eu poder analisar, ficar feliz, comentar, interagir com você. Verdadeiro, gente. Existem algumas atitudes e habilidades que, inclusive, só podem ser desenvolvidas nos trabalhos em grupo. Tais como capacidade de ouvir e acolher a ideia do outro, respeito
respeito à medida que suas opiniões forem defendidas, estar aberto, apto para outras possibilidades, construir respostas fundamentadas, baseadas na argumentação. Então, os trabalhos em grupo são importantíssimos e algumas atitudes só podem ser desenvolvidas através deles. 8ª pergunta. Instrumentos de regulação da aprendizagem são desnecessários nas metodologias ativas. Falso ou verdadeiro? Me diga, escreva aí. F para falso e V para verdadeiro. Ou V para verdadeiro e F para falso. Vou responder. Ao contrário do que muitos pensam, e se agora no Fantástico me perguntaram isso é fato ou fake, eu diria fake. Gente, totalmente falso. Nas metodologias ativas não são necessários apenas instrumentos de regulação como registros, relatórios, mas são necessários também instrumentos de autorregulação, de modo que o aluno tenha a possibilidade de dizer o que aprendeu, o que tem dúvida, que elementos ele tem o desejo de aprofundar, como que ele se sentiu diante da abordagem daquele objeto do conhecimento. Em estratégias de ensinagem centradas no protagonismo discente, instrumentos de autorregulação e de autoavaliação são essenciais. Portanto, super falso. 9ª e penúltima pergunta. Nas metodologias ativas, o professor tem menos trabalho, porque ele não fica falando o tempo todo. Falso ou verdadeiro? Me diga aí. Quem já trabalha com metodologias ativas vai responder rapidão. Responde. E aí? Você tem mais trabalho ou menos trabalho? É falso, viu? Vou dizer logo que é falso. Jogar real aqui com vocês é falso. Dá trabalho. Porque vamos e convenhamos, preparar um jogo de slides ou dividir o quadro em 3 pedaços e reproduzir um conhecimento acumulado historicamente é difícil. Mas pense em conceber estratégias, modos para que o aluno se empodere, para que ele trabalhe, para que ele não dê com os ombros, para que ele não cruze os braços, para que ele leia, pesquise, resolva problemas de modo criativo. Mediar esse processo demanda uma complexidade e o domínio de um conjunto de habilidades do professor enorme. Então, se você se pergunta se você, enquanto professor, é relevante hoje, e essa é uma pergunta que muitos professores têm me feito, eu vou lhe dizer: se você é um professor que precisa dividir o quadro em 3 pedaços, ou preparar para 50 minutos de aula 5 lâminas de PowerPoint ou páginas de PowerPoint, você é absolutamente desnecessário. Porque o PowerPoint pode estar disponível na internet e o seu aluno vai ter acesso a professores qualificadíssimos em qualquer canal do YouTube, e que a única diferença vai ser se ele vai ver na tela do computador ou na sala de aula. Agora, se você é um professor que desafia, que problematiza, que faz com que o seu aluno tenha a oportunidade de chegar a outros níveis, pensar em soluções que até então não haviam sido pensadas, se você é aquele sujeito que mobiliza o grupo para construir uma sociedade respeitosa, se você contribui para que momentos de crítica e discussão aconteçam, se você contribui para que esse sujeito trabalhe no espaço da sala de aula e se forme integralmente, você jamais deixará de ser relevante. Por essa razão, é preciso que pensemos no lugar do planejamento, da execução e da avaliação do professor
aos 20 anos do século XXI, porque daqui por diante é preciso romper com os resquícios de uma lógica que ainda estava imperando. Última pergunta! A lógica de instrução direta e trabalho mediado se inverte nas metodologias ativas? Vou até repetir essa pergunta, olhando para você. A lógica de instrução direta e trabalho mediado se inverte nas metodologias ativas. Vou até dar mais um tempinho para você botar em verdadeiro ou falso, que essa é mais difícil. Eu reconheço que essa é mais difícil. Acabou, tô sem paciência, ó. É verdadeiro. Olha só. Quando a gente trabalha num modelo conservador, a instrução direta, ela se dá no espaço da sala de aula. E quando o menino está em casa, que ele tem que aprofundar, discutir, realizar exercício, ele está só. É a hora que ele tem dúvida. Por essa razão que com tanta frequência, quando você pergunta assim, aí gente, alguém tem alguma dúvida? Ninguém diz nada, mas você sabe por quê? Porque esse momento, numa lógica conservadora, é o momento de instrução direta. Nas metodologias ativas, a instrução direta é solitária. Por exemplo, você elabora um roteiro de estudo dirigido, em que o menino estuda sistema solar. Então ele está lá estudando sistema solar. Tem uma página do livro, tem um link para ele pesquisar, tem um vídeo para ele ver. Isso é instrução direta. Você não está olhando para a cara dele, mas ele recebeu um roteiro de instrução direta para estudar, sem você estar junto dele. Quando ele estudar, as dúvidas vão aparecer e aí ele vai estar na sala com você para a mediação. E aí você vai aplicar o que ele conheceu num caso, você vai possibilitar a discussão, vai responder a pergunta. No momento que ele precisa de você, que ele vai estar com dúvida, você vai estar com ele em sala. Beleza? Última etapa do nosso circuito, muito rápida. Nesse momento, você vai pesquisar na internet uma figura qualquer que ilustre a definição que você criou para metodologias ativas. Difícil, Daniela, repita. Você vai lá no Google, você já tem uma imagem na sua cabeça, na minha eu já tenho uma. A imagem que eu tenho na minha cabeça de metodologias ativas é a seguinte, não vou contar para não enviesar a resposta, mas eu tenho uma imagem na minha cabeça. E se eu fosse procurar, eu ia digitar no Google aqui, ó. Todos trabalhando juntos, em grupo, o professor sentado com o aluno. Ai, tô me entregando. Mas enfim, vou encontrar a imagem que representa o que eu tô pensando. Encontrei essa imagem, eu olho para ela. Copio o link e colo nos comentários. Eu vou clicar em link por link para ver a sua resposta. Vamos lá? Corre, coloque. Pode colocar. Pesquisa aí sua imagem rapidinho. Correndo. Rápido. Você já sabe qual é a imagem, gente. A minha era um grupo reunido. Contei, pronto, contei. Escolhe a sua. Copia e cola o link. Pronto? Enquanto eu faço os encaminhamentos, você pode continuar colocando o seu link. Ontem, também conhecido como segunda-feira, nós tivemos um primeiro encontro de apresentação. Eu problematizei o contexto, solicitei que você construísse uma lista, em seguida uma síntese, e você apresentou questões, comentários que eu respondi. O dia de ontem foi vencido. Hoje, nós problematizamos a caracterização das metodologias ativas
e nós simulamos uma estratégia de ensinagem grupal, que foi o circuito, organizado em 4 etapas. Primeira etapa, formulação de um conceito, e eu fiz a mediação oralmente apresentando um conceito. Pesquisa digital, e concomitantemente eu fiz os comentários logo após os comentários de vocês. Terceira etapa, verdadeiro ou falso com mediação oral imediata, porque eu fui comentando cada uma das respostas. E última etapa do circuito, o link com uma definição ilustrada do que viria a ser metodologias ativas para você. O que é que nós vamos ter agora? 9 horas em ponto. Você pode entrar no link que foi disponibilizado para você, que eu vou estar lá, linda, leve e concentrada para responder a todas as suas perguntas. Mas lembra de não ser egoísta. Respondi sua pergunta, sai e vai arrumar a vida. Além disso, eu disponibilizei um texto para que você leia para amanhã. E aí vamos ver como é que a gente operacionaliza essa aprendizagem invertida, que é uma expressão muito recorrente quando tratamos de metodologias ativas. Leia o texto, vai estar disponibilizado no seu e-mail, além do link para que a gente converse agorinha. Vai dizer que isso não é síncrono? É assíncrono, é síncrono e é tudo mais que a gente consegue fazer com esperança e muito desejo de que tudo dê certo.